Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Bru Crime. Hoje eu vou falar sobre o Ted Bundy e sobre o novo filme dele que vai ser lançado na Netflix agora no dia 10 de agosto, sobre a confissão final. Vou falar um pouco sobre a história dele e um pouco sobre a história do filme. Mas antes, se inscreve aí no canal, curte, comenta para dar uma forcinha. Theodore Robert Bundy nasceu no dia 24 de dezembro de 1946 nos Estados Unidos. Ele foi um notório assassino na década de 70. Bundy era considerado um homem atraente e ele usava isso para atrair as suas vítimas e conquistar a sociedade. Ele atraía suas vítimas fingindo estar lesionado, pedindo ajuda e lá ele levava elas até o seu Fusca e quando chegava lá ele atacava. Uma das características de Ted Bundy é que mesmo após suas vítimas estarem mortas, ele mantinha relações sexuais com os cadáveres. Ele foi preso e durante seu julgamento ele foi o seu próprio advogado. Suas vítimas eram mulheres jovens e estudantes. E mesmo sendo considerado um assassino horrível e frio, durante sua prisão Ted ganhou várias fãs. Inclusive se casou quando estava preso e teve uma filha. Ted foi condenado à pena de morte pelos seus crimes. E foi quando estava no corredor da morte que Ted resolveu dar uma entrevista falando sobre seus crimes e ele confessou ter matado 30 mulheres, mas a polícia acha que foi muito mais. E agora sobre o filme Ted Bundy, a confissão final, que vai estrear na Netflix agora no dia 10 de agosto. Vou falar um pouco sobre o filme. O filme mostra um pouco sobre essa conversa entre os dois. Ted é interpretado pelo ator Luke Kirby e o investigador da FBI é entrevistado pelo Elijah Wood. O filme é uma história totalmente real e foi inspirado nas gravações feitas na entrevista enquanto o Ted estava no corredor da morte. O investigador Bill se encontra com Ted para tentar desvendar o que se passa na cabeça de um serial killer e seus modus operandi, e quem sabe até solucionar alguns casos com a ajuda dele. E foi durante esses vários encontros que Bill tem com Ted que ele começa a revelar pela primeira vez detalhes dos seus assassinatos. O encontro dos dois dura anos, e a amizade deles é classificada como uma amizade conturbada. As conversas entre os dois são sempre muito intensas, e Bill sente muita dificuldade de entrar na mente doentia de Bundy, tentando em alguns momentos até se colocar no lugar dele, para tentar entender por que ele agia daquele jeito. O governador assina a sentença de morte de Bundy e ele só tinha mais uma semana de vida. O que não era comum nessa época de acontecer, uma sentença de morte sair em 7 dias. Geralmente elas saíam 2 meses depois da assinatura do governador. Com a sentença de Bundy decretada em uma semana e ainda sem as confissões das mortes, o investigador fica muito mal. Mas com a intenção de atrasar essa sentença de morte, Ted diz que vai confessar. O atraso da sua execução não é concedido, mas mesmo assim Ted resolve confessar tudo para Bill. E essa confissão acontece um dia antes da sua execução. Ted revela para Bill que matou 30 mulheres e conta todos os detalhes. Para mim essa é a parte mais forte do filme. Ele conta tudo, sentindo muito prazer em todos os detalhes, como se estivesse revivendo aquilo tudo novamente. E ele conta tudo isso com muita satisfação. No dia 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy é executado numa cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida. Então, esse é o filme, mais um filme sobre a vida do Ted Bundy, a confissão final. Existem muitos documentários e um outro filme falando sobre a vida dele, com muito mais detalhes, contando tudo, mostrando a foto de todas as vítimas, contando tudo detalhadamente. Na Netflix tem. E se você quiser saber mais detalhes sobre esse crime, procura os documentários, tem muita coisa sobre a vida dele. Ele é um dos serial killers mais conhecidos da história, com muitos requintes de crueldade. Ele conta detalhadamente, tem a entrevista dele também gravada, os áudios originais. Tem tudo isso na internet, mas o filme mostra bem, porque o ator é muito parecido com ele, dá até agonia de ver, principalmente as partes finais da declaração dele, contando tudo como ele fez. É um filme bem forte e vale a pena assistir. Obrigada por ficar comigo até aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou trazer mais histórias para vocês. Se vocês quiserem alguma história, vocês deixam aí no comentário que eu pesquiso e conto para vocês. Curte, segue e obrigada.